está entrando no ar. No comando, os antenados na jogada. Torcemos sem parar. Opa, olá, muito boa noite a você da internet, a você do YouTube, a você da web de um modo geral. Está começando mais um programa dos Antenados na Jogada. E aqui, diretamente do YouTube, você não perde nada sobre o que acontece no futebol, no esporte brasileiro e mundial. Eu já venho anunciar, já venho pedir desculpas porque nos últimos 2 dias não tivemos programa, porque nosso amigo Lucas Haddad tem passado por problemas pessoais, familiares, nada de grave. Ele, enfim, preferiu ficar em função da família e hoje também acabou não vindo, mas hoje temos componente aqui, temos a primeira vez que a dupla nova dupla dinâmica, né? Porque chamamos de dupla dinâmica eu e Lucas Haddad. Dessa vez Lucas não está aqui, mas ele que já é um velho conhecido aqui do programa dos Antenados na Jogada. Então, olá, muito boa noite, Salvador Rangel, o operador que é ótimo, não é mais do que bom pra Dedéu, é ótimo pra Dedéu. Salvador, olha só, 2 dias sem programa, a galera já tá começando a reclamar, hein? Como é que você vê uma situação dessa? Não pode deixar sem programa, não? Não, de maneira nenhuma, David, e nós já estamos entrando no ar aí. Hoje ficamos aí 2 dias devido ao que você falou a respeito do Lucas, mas vai dar tudo certo, daqui a pouquinho ele está de volta, mas hoje o Serpelone está aqui. Ih, já entregou. Então olha só, hoje é sexta-feira, hein? Lembrando que hoje é sexta-feira e lembrando que a gente vai fazer uma coisa bem dinâmica, porque a gente vai ter que falar da rodada do meio de semana, a rodada número 25, e também falar da rodada que vem, na rodada do fim de semana. Então, agora não me recordo se a rodada que passou foi a 25 ou foi a 26. Mas, enfim, falaremos tanto da rodada do meio de semana, como também da rodada do final de semana que vem aí, recheada de emoções. E o Flamengo, a notícia negativa é que o Flamengo saiu do G4, o Flamengo botou um belíssimo público ontem lá no Mané Garrincha, quase 70 mil pessoas. E aí, minha gente, não deu em nada, o Flamengo tomou de 2-0 do Coritiba, que se afastou ainda mais da zona de rebaixamento, empatou o número de pontos ali com o Cruzeiro. Então, para falar sobre isso e sobre muito mais, para dar os destaques iniciais dele, eu chamo ele, o MC, que também é o comentarista que tem nome. Fala! Ô, Rodrigo Serpelone, boa noite. Boa noite, David, Salvador. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está no YouTube. Isso, o Lucas pegou, legal isso. Eu peguei dele, copiei, mas a ideia foi boa. Tá valendo, tá valendo. Tá valendo. É uma sexta-feira diferente, hoje o calor chegou, o inverno está acabando no Rio de Janeiro. Que verão nesse meu inverno, hein? Que verão, um sol pra cada um hoje. E hoje também é o dia que está começando o Rock in Rio, o maior festival musical da América Latina. Enfim, para você que vai ao Rock in Rio, bons shows aí, boa diversão para você. E meu destaque inicial vai para as trocas de técnicos no Brasileirão. Essa dança das cadeiras que já tem quase uma média de 1 técnico por rodada sendo demitido. Foram 23 em 26 rodadas. Chegou a ser uma média dessas, né, de 1 técnico por rodada, acabou baixando um pouco e agora voltou a disparar, né? Quase alcançando essa média de 1 técnico por rodada. Essa rodada teve 3 demissões no Goiás, no Figueirense e no Fluminense, do Anderson Moreira, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e acabou contribuindo para aumentar essa média aí. E David Sharp, qual é o seu destaque inicial? Olha só, já que você falou de troca de técnicos de Fluminense, então eu já adianto logo isso aqui, Rodrigo Serpelone e Salvador Rangel, o nosso querido internauta que tanto nos prestigia, que o Eduardo Batista é o filho do Nelsinho Batista. Sabia que era o filho do Nelsinho Batista? Eu sabia, eu li isso em algum lugar há um tempo já. E parece, ele se parece, sabia? Ele se parece. Ele fazia meio que ele era meio que auxiliar do pai lá no começo da carreira, tinha uma coisa dessa. E hoje ele superou o pai longe, né? O pai nem trabalha, mais que eu saiba o pai não está trabalhando. Eu também não sei, eu tenho que procurar essa informação. Se o pai estiver trabalhando, com certeza é fora do Brasil, porque aqui no Brasil ele não tá. A última vez que eu me lembro ele estava trabalhando, acho que no Japão, algum mercado mais alternativo. Aí pode ser, como Oswaldo de
Oliveira, o próprio treinador do Flamengo hoje, treinador do Palmeiras até o começo do ano. Oswaldo de Oliveira, o Rodrigo, o Oswaldo, ele trabalhou muito tempo fora do Brasil, no Japão, nos Emirados e em outros lugares também, outros mercados assim alternativos do futebol. Sim, mundial. Mas ele sempre fala que o Oswaldo sempre falou que ele gosta muito do Japão, que é um país de muita disciplina, que serve de exemplo para o Brasil. É verdade. Então eu falava do Eduardo Batista, que é o novo treinador do Fluminense, substituiu o Enderson Moreira depois da sapatada que o Fluminense levou. Que coisa, a gente vai falar muito sobre esse jogo aqui, porque foi um jogo emblemático. O Fluminense teve toda a chance de abrir 2-0 no placar, o Fred chutou para fora um pênalti, e aí, ao invés do Fluminense fazer 2, o Palmeiras foi lá, empatou e virou com categoria, meteu 4, foi uma coisa assim inacreditável. Então o Rodrigo vai comentar isso já já. O que interessa é que o Enderson Moreira caiu e o Eduardo Batista chegou e é o novo treinador do Fluminense, e ele promete apostar em Ronaldinho Gaúcho. É isso mesmo, torcedor tricolor. Depois eu vou querer saber de Salvador Rangel o que ele acha disso, porque Salvador é tricolor, Salvador acompanha o dia a dia do Fluminense, e Ronaldinho Gaúcho, amigo, já não sei quem é que acredita no Ronaldinho, qual é o torcedor que acredita no Ronaldinho ainda hoje, e o nosso novo técnico do tricolor, o Eduardo Batista, falou que vai apostar nele porque ele é um cara ainda muito diferenciado que pode contribuir muito com o seu talento. Então, Salvador Rangel, hoje, sexta-feira, dia 18 de setembro de 2015, a gente vai aqui para o primeiro intervalo rapidinho. É isso, garoto, entrando no clima. Abre aquela gelada pra gente, Salvador, porque hoje com esse tempo tá bom demais, hein? Esse tempo tá pedindo demais, tem que ser aquela estalando. Então, vamos rapidinho, Salvador, aqui no programa dos Antenados da Jogada. Nós não perdemos nada, você não perde nada, porque nós somos antenados na jogada e nós torcemos sem parar. De segunda a sexta no YouTube, o programa está no ar. É por aí, Eu não sabia. Estava desatualizado dessa. O Lucas que inventou, é verdade. Tem que dar os créditos pra ele. O que acontece é o seguinte, é que a gente não foi pro ar nem ontem e nem na quinta-feira. Na quinta-feira que foi ontem e na quarta, mas estamos no ar hoje, porque sexta-feira não tem como não ter programa. Então, Salvador, chama pra gente e a gente já volta. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Você está ouvindo São Gonçalo Sport Show com a equipe Os Antenados na Jogada. E para anunciar com a gente, basta ligar 99831 9076. 99831 9076. Venha fazer parte do time. Nunca se esqueça, de segunda a sexta, torcemos sem parar. Os Antenados na Jogada. A nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Muito bem, voltamos sem a vinheta do WhatsApp, então eu falo o WhatsApp pra você. Se você quiser participar aqui do programa dos Antenados na Jogada, você manda um WhatsApp pra 9989. Peraí. O Lucas Haddad sempre fala isso, então eu vou ter que com calma lembrar. 999874802. Ah, sim. 999874802. Também não tem mistério nenhum. Tá ali no videozinho pra você a imagem com o símbolozinho do WhatsApp, escrito participe pelo símbolozinho, o WhatsApp e o número embaixo, que é 999874802. Tem também a nossa página do Facebook, o Rodrigo Serpelloni, que é facebook.com/antenados na jogada, facebook.com/antenados na jogada. Lá o nosso querido ouvinte internauta não só acompanha, né, o que a gente posta, compartilha, comenta e curte, claro, como sempre, como também ele pode mandar uma mensagem privada, a gente participa e responde aqui imediatamente, não, Rodrigo? As postagens do Facebook são muito interessantes, muito curiosas, eu sempre curto, estou sempre seguindo a página lá, que é muito boa, realmente. Vale a pena, né? Vale a pena. É verdade. Então, olha só, vamos começar, já que falou de Fluminense, falou da queda do Enderson, falamos da contratação do novo treinador, Eduardo Batista. Então, Salvador Rangel, vou querer saber até a sua opinião, mas por enquanto, Salvador, eu quero a vinheta do Flusão. Clube de orgulho, Brasil retumbante de glórias e vitórias mil. Pois é. Hoje não temos Lucas Haddad aqui, então a gente vai ter que se enquadrar num formato aqui, porque aquela voz dele
Puxa vida! Não, puxa vida é uma malagueta, perdão, confundi aqui, misturei. Mas como é que é? Exatamente, David! Não tem essas coisas assim, não tem essa... Com certeza o Lucas Haddad aqui ia soltar os cachorros pra cima do Fluminense. E aí, minha gente, eu quero saber de você, Rodrigo Serpelloni. O Fluminense tomou uma sapatada do Palmeiras, mas foi um jogo estranho, né? Foi um jogo atípico. Eu já posso adiantar aqui pra você a minha visão da situação. O Anderson caiu logo depois. O Emerson tava por um... O Anderson Moreira. Tava por um fio ali na situação dele no Fluminense. E aí, Rodrigo, final de jogo, o Fluminense já cansado, aqueles gols de maneira muito esquisita, sem demonstrar nenhuma vontade na bola, sem sede, sem gana de tirar a bola dali, gols assim parecendo até de final de pelado, final de churrasco, né? Queria saber de você, Rodrigo, será que houve ali uma má fé? Será que houve uma entrega mesmo no sentido de contrário negativo, né? Será que entregaram o jogo ali, o time do Fluminense, pro Anderson cair? Olha, David, que parece, realmente parece, mas eu não quero aqui duvidar da índole dos jogadores, enfim, quem sou eu? Não tô ali, não vivo o ambiente do clube diariamente para saber isso. Mas falando sobre o jogo, foi completamente atípico. O primeiro tempo foi de um nível técnico ridículo, digamos assim. Pouquíssimas chances. O Fluminense dominou o Palmeiras, que não fez nada, absolutamente nada. Até a primeira finalização do Palmeiras foi aos 42 do primeiro tempo. Ou seja, isso mostra como o Fluminense dominou tanto a posse de bola quanto teve as melhores chances da partida até então. Abriu o placar, teve outras chances, uma que o Fred perdeu na cara do gol ali. Na cara do gol, aliás, o Fred perdeu essa e perdeu também o pênalti. O Fred não costuma perder isso não, né, Rodrigo? Isso é outra coisa que deixa o jogo bem estranho. E a gente tem até que citar que o Fred, na partida anterior contra o Sport, lá na Arena Pernambuco, ele bicou a lixeira, né, acabou quebrando a lixeira lá do estádio, enfim, depois ele foi feia, atacado, né? Por uma latinha de cerveja pela torcida durante a semana. Exatamente, então, assim, o clima ficou hostil, mas assim, o Fred era talvez o cara que defendia o Anderson Moreira nesse time. Eu não duvido nem de caráter, mas talvez a questão psicológica atrapalhe os jogadores, porque é uma pressão muito grande, é uma sequência de 7 jogos sem vencer, era de 6, agora é de 7. Enfim, o psicológico também afeta ali em campo. Mas o pênalti perdido pelo Fred foi o divisor de águas do jogo. O Palmeiras já vinha sendo superior na partida, mas se tomasse aquele gol, fatalmente não teria mais esse poder de reação, porque já estávamos ali na metade do segundo tempo, praticamente. Quando faz o segundo, né? Naquela situação ali, diferente quando faz o segundo no primeiro tempo, né? Porque aí era só o Fluminense fechar a casinha ali e o Palmeiras não ia conseguir atacar. Mas aí o Marcelo Oliveira percebeu que a moral dos jogadores do Fluminense baixou naquele momento, colocou o time pra frente e deu no que deu. Aí o Lucas Barros fez 3 gols e a torcida do Fluminense saiu reclamando aí, xingando os jogadores. E as falhas foram inacreditáveis, né? A falha do Marcos Júnior perdendo a bola pro Gabriel Jesus. Essa falha foi incrível. Eu não sei qual falha foi a mais incrível, Rodrigo. Queria saber de você se foi essa falha, a perda de bola do Marcos Júnior pro Gabriel Jesus, ou se foi a furada escancarada do Antônio Carlos. Eu acho que foi a furada, mas foram duas bizarrices, né? Foram duas bizarrices incríveis. Porque o Marcos Júnior, a gente fala, é um cara jovem, vai evoluir, mas, pô, você tá ali na linha de fundo, você tem que tirar aquela bola dali o mais rápido possível. Eu tava jogando como se estivesse, sei lá, na pelada de velhinhos que ninguém chega na bola, que ninguém consegue dar um pique pra alcançar você. Eu não entendi, sinceramente. Mas a pichotada do Antônio Carlos foi pior, porque depois que ele erra, ele não vai na bola. Exato, isso que eu ia destacar aqui, exatamente isso. Parece que o jogador não tá com vontade, não quer. Ele fura e fica olhando ali, né? Fica olhando com uma cara de tacho ali, ó. Ele fica olhando, e agora? O que eu faço? Alguém resolve esse problema aí pra mim. Eu não quero ir na bola. Eu sou o zagueiro, né? Eu sou o zagueiro, furei daquele jeito, não vou correr atrás. Ele não correu atrás. Então, é inacreditável. Mas foram falhas individuais que, enfim, o jogo foi decidido pelas falhas individuais, tanto do Fred, quanto do Marcos Júnior, quanto do Antônio Carlos. Mas o coletivo também não atuou de forma brilhante, assim. O coletivo com certeza não atuou de forma brilhante, mas é muito estranho, realmente eu volto a citar aqui, eu queria saber agora do Salvador Rangel. Salvador, você que é tricolor, você que deve estar chateadíssimo com a situação do Fluminense nesse Campeonato Brasileiro, essa queda vertiginosa do tricolor, né, do Flusão. Salvador, será que os jogadores estão entregando? Você primeiro queria saber se os jogadores estão entregando e depois queria saber de você, Salvador, se
a demissão do Anderson Moreira deveria ser tomada mesmo, deveria ter sido feita, não tinha outro jeito com o treinador até então no comando. O microfone que você pegou ali não estava saindo não, Salvador, então tem que ser esse mesmo. Isso, eu vou te responder mais ou menos o que eu estou vendo. Eu estou vendo assim, é que o time não está reagindo nesses últimos jogos. Agora eu não vou culpar aqui o técnico por isso. Eu não sei o que está acontecendo, como o próprio Serpelloni falou. Não acredito que os jogadores estejam entregando os jogos. Mas aconteceu. Mas era para ter demitido o treinador? Ou não? Você teria demitido o Anderson? Pela sequência de jogos... Teria demitido, não? Ô, Salvador, brasileiríssimo, né? Salvador ali, ó. É o espírito do brasileiro isso. Não, é porque pela sequência dos jogos, a maioria dos técnicos estão sendo demitidos, como o próprio Serpelloni aqui pode... O Brasil é o país que mais demite técnico, né? Disparado, né? O Lucas trouxe esses dados pra gente, a média de 15 jogos por técnico. Técnico é 15 jogos só. É terrível, né? Na Europa, os países todos têm uma média de acima de 40 jogos por técnico. Você vê no próprio, acho que na Argentina e no México, que é quase o dobro, são 27 jogos. Na Argentina, que é o segundo país que mais demite, são 28, 28. Eu também não tenho certeza agora. Mas eu não demitiria o Anderson, porque você vê bem, já é o quarto técnico do Fluminense no ano. Já passaram por lá esse ano Cristóvão Borges, Ricardo Drubski e o Anderson Moreira. Agora temos o quarto técnico, que é o Eduardo Batista. Eduardo, filho do Nelson. Já confundindo com o pai aqui. Mas, enfim, e 3 técnicos diferentes não trouxeram solução. Será que o problema é o técnico? Pois é. E aí fica aquela questão, né? Porque a gente já sabe que o Drubski foi demitido de uma forma assim muito mais por postura do que por qualidade técnica, né? Muito mais por questões... Foi boicotado pelos jogadores. Muito mais por questões assim de comando do que por questões assim técnicas, de passar treinamento e qualidade técnica para os jogadores e, enfim, táticas e técnicas, né? Então agora a gente fica nesse dilema mais uma vez de saber se o nosso amigo Anderson foi demitido de novo, foi boicotado, ou se não, se ele foi realmente demitido porque já não tinha mais solução. O que importa mesmo, que a gente pode definir aqui, uma coisa é fato. Quando o Ronaldinho Gaúcho chegou ao Fluminense e ele começou a ser titular, o Fluminense já não foi mais o mesmo, né, Rodrigo? Concordo plenamente. A informação que a gente tem é que os jogadores estavam apoiando o Anderson Moreira até esse último jogo. Não sabemos se essa é a verdade. Mas muito embasado e liderados pelo Fred, né? Sim, que é a liderança do elenco do Fluminense. Mas o Ronaldinho, com certeza, foi uma má influência para esse elenco, porque não é muito fácil dizer que foi uma coincidência. Foi exatamente no momento da chegada dele que o Fluminense parou de vencer e está nessa situação até agora. E teve também a situação da saída dos jogadores para balada, né? Que a gente até comentou aqui, que os jogadores do Fluminense, até a grande mídia nem deu isso. O Lucas trouxe isso aqui, essa informação, que antes do Fla-Flu, se não me engano, o Fluminense foi jogar lá em São Paulo contra o Corinthians, né? E aí acabou perdendo de 2-0, 2-1, né? 2-1, exato. Teve até um gol mal anulado, pessimamente anulado, né? Exatamente. Do Fluminense. E aí os jogadores teriam saído pra balada lá, e aí foi Edson, foi Vinícius, que agora tá se recuperando, tá voltando ao time, e foram mais outros 2 jogadores, agora não lembro se foi o Marcos Júnior e mais um. Foram 4 jogadores no total, e os jogadores foram afastados, o Anderson brigou com eles, o Fred defendeu, o Ronaldinho também apoiou, e aí esse barco depois virou, o Ronaldinho ficou contra o Fred. O negócio ali, realmente, o ar do Ronaldinho ali deve ter dado uma pirada na cabeça dos jogadores. Pirou o cabeção, né, Rodrigo? Não flagraram ele nessa noite, mas pode ser que tenha uma influência. Mas a presença do Ronaldinho, a presença baladeira do rei do camarote. Joga o copo pro alto. Vamos beber. Isso. Mas, enfim, você disse aí que o Vinícius está voltando, na verdade não está. Ele continua sentindo lesão. Daqui a pouco eu trago essa informação do próximo jogo do Fluminense, né? Não sei se a gente vai comentar mais sobre o Eduardo Batista aqui. O que eu queria saber agora, até de novo do Salvador Rangel,
Que Salvador, já trouxe informação aqui nos destaques iniciais que o nosso amigo, o Eduardo Batista, ele já chegou falando que pretende utilizar o Ronaldinho Gaúcho. Se ele pretende utilizar o Ronaldinho Gaúcho, Salvador, como é que fica o Fluminense, mesmo agora com um técnico novo? Será que agora vai ou será que volta para um lugar ainda pior, Salvador? Eu vou torcer para que o Ronaldinho Gaúcho se adapte, assim se adapta, né, ao novo técnico. De repente o técnico novo vai fazer com que ele jogue... Fazer uma mágica ali, né? O que não aconteceu com o técnico anterior. Então vamos esperar que ele possa fazer daqui pra frente boas partidas. Então você acredita ainda, né? Poxa, eu tenho que acreditar. Você é tricolor, né? Se você não acreditar no seu Fluminense, né? Tenho que acreditar. Vai fazer o quê, né? Tenho que acreditar. É verdade. Então agora vamos falar sobre o próximo jogo. O Fluminense enfrenta... Aliás, quando eu falei nos destaques iniciais que era a 25ª rodada, eu errei, né? Essa aqui foi a 26ª foi a agora. 26ª e vamos para a 27ª. Só deixa eu fazer um comentário aqui sobre o Eduardo Batista, que além disso do Ronaldinho, que ele falou que ele pretende usar o jogador, ele também disse que ainda vai buscar o G4. Ele ainda acredita que o Fluminense pode conseguir essa última vaga que está em aberto, que no caso é o São Paulo que está ocupando agora, né? Com um ponto a mais que o Flamengo, o São Paulo empatou com a Chapecoense, foi um péssimo resultado, né, empatar com a Chapecoense em casa, só que o Flamengo perdeu em casa, apesar de não ser no Rio de Janeiro, mandou o jogo lá em Brasília, com estádio lotado, recorde de público do campeonato, mas perdeu por 2-0 do Coritiba, a gente vai falar sobre isso já já. Isso. E o São Paulo tem 42 pontos, o Fluminense está com 34 agora, são 8 pontos de diferença, com muitos times aí entre eles, então é uma missão muito difícil, mas ele está com... Dá tempo ainda? Não dá não, né? Eu não acredito muito, até pela não, fase, né? Pela fase, o time tá todo desarrumado. Teria que pensar em escapar desse rebaixamento de vez aí. E aí, se conseguir bem, aí pode pensar em G4. Mas por enquanto eu acho muita pretensão. Rodrigo, para ilustrar aqui o que você está falando, o Goiás é o primeiro clube da zona de rebaixamento, tem 28 pontos, é o primeiro do Z4. E o Fluminense tem 34, ou seja, está 6 pontos do Z4 e do G4. São Paulo tem 42, Fluminense tem 34, ou seja, está 8. Está mais perto de baixo, está mais perto do inferno do que do céu. Exatamente, é por isso que tem que tomar cuidado e colocar meta pequena. Bota meta pequena de escapar primeiro do rebaixamento. Depois, se conseguir bem, vamos mirar o G4. O diabinho ali, né? O diabinho tá chamando muito mais perto do que o anjinho, né? Tá gritando, pague a Série B. Ai, meu Deus do céu, isso aí. Ah, se o Lucas Haddad ouve você falando esse tipo de coisa, ia ficar uma discussão sem fim aqui. Mas olha só, então agora projetando o próximo jogo, 27ª rodada, Fluminense e Ponte Preta, na verdade Ponte Preta e Fluminense, porque o jogo é lá no Moisés Lucarelli, em Campinas. O jogo vai ser às 9 da noite aí, os embalos do sábado à noite em Salvador. Amanhã, 9 da noite. Salvador, você vai assistir esse jogo? 9 da noite? Sabadão? Pode ser, se eu estiver em casa, se eu não for pra outro lugar. Ah, garoto, olha só, Rodrigo, olha só. Curtiu Rock in Rio. Esse Salvador é malandro demais, né? É malandro, ele não tem cara, mas ele é malandro, é festeira, Tem cara, esse cavanhaque dele aí já entrega tudo. Não, que isso, entrega nada. É porque sábado à noite, você sabe, né? A gente até deixa de ver um jogo pra fazer outra coisa. Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Bem no fundo, todo mundo quer. Quer o que, Rodrigo? Eu não sei essa música. Cidade Negra, Rodrigo, você vai no show do Rock in Rio? Que música é essa? Cidade Negra? Cidade Negra. Todo mundo espera alguma coisa, sábado à noite, que o Lulu Santos canta. Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Bem no fundo, todo mundo quer zoar. Todo mundo sonha em ter uma vida boa. Sábado à noite tudo pode mudar. Nunca ouviu? Muito bem. Não, já ouvi, mas eu não sei cantar, não. Tá bom, legal. Então, enfim, depois de eu ter pago esse mico aqui cantado no programa ao vivo não, porque não estamos ao vivo, mas aqui para o YouTube, para a gravação, vamos falar do Fluminense e Ponte Preta e Fluminense, 9 horas da noite. E Serpelloni. Rodrigo e Serpelloni são a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Rodrigo Serpelloni... O que você espera desse jogo? O Fluminense vem com 3 desfalques, pelo que eu já vi aqui. É isso, né? Exatamente. O Jean e o Gerson estão fora por conta de pubalgia e o Vinícius sentiu dores no pé esquerdo, que é onde ele já passou por cirurgia recentemente aí, e não vai viajar. E quem volta é o zagueiro Gum, que eu não sei se é um reforço ou...
porque, enfim, o GUM não vem atuando bem. Péssima fase. Péssima o torcedor não sei se está muito feliz com essa notícia da volta do GUM. Só que aí também, não sei se entra ele ou o Antônio Carlos, não sei quem é pior, pra falar a verdade. O fato é que o Marlon tá garantido. Ele é o principal garantido, também, o principal ele zagueiro. É o melhor zagueiro do Fluminense disparado. Também não é brilhante, mas é bom. E, enfim, eu espero um jogo equilibrado, porque as duas equipes estão praticamente juntas ali na tabela. É uma briga para quem ganhar já está a um pé fora da zona de rebaixamento, já praticamente não será mais ameaçado, porque vai precisar ganhar mais uns 2, 3 jogos até o fim do campeonato. E quem perder, principalmente se for o Fluminense, vai continuar numa crise, vai aumentar ainda mais a crise e pode vir a piorar mais. Vamos ver, o Fluminense vai estar motivado por ter um técnico novo e eu acredito que faça pelo menos um jogo de igual para igual, coisa que não fez contra o Palmeiras e não vem fazendo já contra os outros times. E a Ponte Preta tá numa fase terrível também, né? A Ponte Preta era numa fase péssima. Ela conseguiu ganhar do Santos, por exemplo, mas perdeu pro Vasco. Então, assim, não se entende a Ponte Preta. E é um dos piores clubes do retorno, sem dúvida. Tem até os dados do Footstat. Sim, mas ela conseguiu uma vitória importante contra o Santos. Que tá ganhando de todo mundo, né? Tá arrasador. Empatou meteu agora 4-0 no no Sport. Enfim, foi uma... É um time muito irregular, então... Mas tá mais pra menos que pra mais. Tá mais pra menos que pra mais. Então, os torcedores tricolores têm que torcer pra que a Ponte esteja num dia mal, que é o que mais provavelmente acontecerá, eu espero. Mesmo que seja em casa. Agora, olha só. Só mais uma coisa, mais um desfalque, desculpa, são 4. O Wellington Silva vai cumprir suspensão. Esse não é por lesão, mas é por terceiro amarelo. O Fluminense contratou recentemente mais um lateral direito, né? O Jonathan. Contratou mais um lateral direito, só que eu acho que ele não tá apto ainda a jogar nesse fim de semana. Eu acho que ele vai só estrear mais pra frente, mas é um bom reforço, eu acredito eu. Enfim, é um jogador já bem rodado aí por clubes de fora, né, da Europa, enfim... Eu acho que vem a somar bastante para esse elenco. E o lateral esquerdo continua sendo improvisado o Léo, né? O menino Léo da categoria de base, Léo Pelé. Léo Pelé que tem nome de craque e realmente não joga tão mal assim. Mas porque o Fluminense realmente tá sem lateral esquerdo nenhum, né? Improvisando zagueiro, improvisando Scarpa, improvisando... Agora improvisando não, porque ele é lateral esquerdo, Léo Pelé, mas um garoto da base. Isso tudo porque o Breno Lopes e o próprio Giovani estão contundidos e ninguém sabe deles, ninguém mais fala deles, né? Não ouvi falar mais nada faz um bom tempo. Agora, pra selar e despachar o Fluminense aqui, Rodrigo Serpelloni e Salvador Rangel, e claro, você que nos ouve, nosso querido e amado ouvinte internauta. Olha só, o Campeonato Brasileiro de 2013, você sabe qual foi o destino do Fluminense, né? Foi aquela quase Série B, né? Foi a Série B que não foi, né? Não foi, que conseguiu... A volta dos que não foram, exatamente, né? Conseguiu sair depois que a Portuguesa e o Flamengo perderam 4 pontos no STJD e acabou com o rebaixamento da Portuguesa e não do Fluminense. Exatamente, que o Fluminense foi rebaixado, aí o Flamengo, né, no dia anterior escalou o jogador, o Flamengo estaria caindo, o André Santos... E aí depois a Portuguesa escalou depois, ao mesmo tempo do jogo do Fluminense, não lembro, escalou também o Everton, colocou ele no final do jogo de uma forma até meio estranha, né? Foi bem esquisito. Tem muita coisa por trás desse caso que a gente até não hoje sabe. Ninguém sabe de nada, né? Ninguém fala, só o Ministério Público falou que ali houve realmente uma picaretagem, houve ali uma compra, uma venda ali de rebaixamento, que a Portuguesa hoje a gente sabe onde é que tá, né? Mas no Brasil tudo fica por isso mesmo, tudo termina em pizza, exatamente. Aí o Rodrigo, o Fluminense naquele campeonato, naquela rodada, aliás, naquela oportunidade, na 26ª rodada em 2013, sabe quantos pontos tinha? Diga-lhe. O mesmo número de pontos de hoje, 34 pontos. Estava na 11ª posição, assim como hoje também está na 11ª posição. Olha, é um mau indício aí para a torcida tricolor, torcer para que o destino não seja, quer dizer, se for o mesmo, alguém vai salvá-lo no fim do campeonato, né? Vai ter mais uma vez, só que dessa vez não tem Portuguesa. Vai ser um outro time aí que vai escalar um jogador errado na última rodada e, enfim... Bom, mas vamos torcer para que isso tudo não aconteça, porque ninguém merece passar por uma situação dessa. Nem o Fluminense, né? E nem a questão toda de tribunal. Exatamente. Essa questão toda de tapetão que é terrível. É feio para o futebol, denigra a imagem do futebol. Com certeza. Então, o Fluminense naquela oportunidade, Rodrigo, estava também na 11ª posição com o mesmo número de pontos, 34.
e a zona de rebaixamento estava um pouquinho mais próxima. Tinha o Vasco na primeira posição do Z4, 17º lugar, com 29. Hoje o Goiás tem 28, ou seja, é muito bom, muito bom de diferença, o Fluminense ficar de olho aberto, né? Por isso que eu acho que o novo técnico Eduardo Batista devia se preocupar primeiro com isso e não com o G4. Mas vamos ver o que o destino propõe para o Fluminense. Lembrando que naquela oportunidade o Fluminense caiu no campo, né? Enfim, foi rebaixado no campo e ficou com 46 pontos. Foi rebaixado com a pontuação mais alta da história, se não me engano. Sim, porque antes tinha sido 45, não lembro quem exatamente, mas... Foi o Corinthians. Foi o Corinthians. Foi um ano muito disputado ali. Os times de baixo conseguiram fazer muitos pontos. Muitos pontos, exatamente. E hoje foi mais equilibrado. E hoje voltaram a fazer, estão fazendo bastante já também. Sim, todos eles ali embaixo estão dando uma arrancada, inclusive o Vasco. Né? Então, Salvador, a gente vai agora para o próximo intervalo rapidinho e voltamos para falar de Flamengo, Vasco e até do Botafogo, que joga hoje em Salvador. Hoje tem Série B, hoje tem Fogão na Série B. Então vamos rapidinho, Salvador, chama pra gente, porque aqui no programa dos Antenados a Jogada estamos aqui e você que está aí ouvindo não perde nada. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. E aí? Você que é empresário e quer dar aquela guinada no seu comércio ou negócio, venha ser parceiro da equipe que é a nova sensação do rádio esportivo brasileiro. E é claro que eu tô falando dos Antenados na Jogada, com o programa São Gonçalo Sport Show. Ligue agora mesmo para 21998319076. 21998319076. Vamos crescer juntos. Valeu! Aquele abraço! Os Antenados na Jogada. A nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Mande sua mensagem para o WhatsApp 99987-4802. 99987-4802. Muito bem, voltamos com a nova sensação do rádio esportivo brasileiro e tivemos vinheta do WhatsApp. Agora sim, mande mensagem para 99987-4802, 99987-4802. Mensagem de áudio pelo WhatsApp, você sabe como é que é, só apertar o microfonezinho do lado, segurar e aí você fala e quando terminar de falar você solta o botão. Salvador Rangel, imediatamente vamos falar agora da decepção da rodada. Se teve Flusão decepcionando? Teve, mas agora realmente quem saiu do G4 de uma forma que ninguém esperava com quebra de recorde de público foi o clube mais querido do Brasil, Salvador. O Clube de Regatas do Flamengo. Salvador se perdeu. O Salvador esquece que o Flamengo é o mais querido do Brasil. Fluminense. Já falamos do Fluminense. Pois é. Rodrigo, todo mundo aqui, na verdade aqui, lá, em todos os lugares do Brasil espalhados e até pelo mundo afora, a torcida do Flamengo é gigante, acreditando que o Flamengo já ia ganhar aquele jogo porque o Curitiba numa situação ruim, brigando para não cair, quebra de recorde de público, e não é que o Flamengo vai lá e perde de 2-0, um jogo que não era no Maracanã, mas era em casa, né? Era um jogo em casa, né? Era um jogo em casa, apesar da torcida apática de Brasília. Mas, tinha isso também. Mas eu não diria que era só a torcida do Flamengo que esperava essa vitória, não. Todo mundo acredita que... menos os torcedores do Curitiba, é lógico, mas... que tinham alguma esperança, claro. Mas o resto dos fanáticos por futebol tinham plena convicção da vitória do Flamengo e não foi o que aconteceu. Vimos um time do Curitiba muito bem armado, que explorou muito bem os contra-ataques. E o Flamengo frágil na defesa, o Flamengo que também não soube atacar, que isso foi a surpresa do jogo, o Flamengo não conseguir entrar tocando na área como fez nas últimas partidas. Tentou, até criou bastante chances, não podemos dizer que foi um Flamengo apático com a torcida. Eu não queria usar apático de novo, mas acabei usando. Mas não podemos dizer que o Flamengo não criou. Sim, criou, mas não foram chances tão claras de gol, assim. Foram chutes
de fora da área, foram cabeçadas. Exatamente. Foi mais bola aérea, não foi muito aquela tabela, aquela coisa ali. Aquela penetração, né? Isso, que o Flamengo como contra a vinha fazendo, Chapecoense, né? O Flamengo vinha fazendo isso muito bem. E ontem não conseguiu. Não sei se o Curitiba veio muito bem postado. Não sei o que aconteceu ali. Sabe qual foi a minha visão, Rodrigo? Você quer saber? Minha visão é a seguinte: o Flamengo começou. A torcida tá lotando, não sei o quê, o Curitiba tá difícil no campeonato, essa situação complicada. O Flamengo começou no nível 2 e o Curitiba começou no nível 5. Começou na pressão total. Você quer dizer que o Flamengo começou no já ganhou? Não sei, assim, vou ganhar esse jogo assim meio atordoado até pelo clima do estádio lotado, o estádio de Copa, que não é o Maracanã. Então, o Flamengo começou aquele jogo ali, vou tocar a bola aqui de ladinho, e o Curitiba já no primeiro minuto já mostrou pro que veio, já chegou colocando a bola na frente, já brigando, roubando a bola ali no campo de ataque e quase fazendo o primeiro gol, desde o começo. O Flamengo não entendeu, não imaginava, não esperava que o Curitiba fosse ter esse ímpeto todo. E essa doutrina tática toda, né? Essa como é que se fala? Entrega. Aí sim, a entrega é diferente da do Fluminense, né? Os jogadores do Fluminense se entregaram pelo lado ruim, os jogadores do Curitiba se entregaram. Não entregaram, eles se entregaram. O Si na frente. O Si na frente que faz toda a diferença. É o oposto, né? E aí, o Rodrigo, eu acho que isso foi preponderante. Eu não sei, tem até uma discussão aqui, até o comentarista Lédio Carmona do Sport TV, ele acha que se o jogo fosse no Maracanã, o Flamengo não teria ganho. É impossível de saber, né? Sinceramente é impossível, né? Porque o clima seria outro, a torcida apoiaria muito mais, a torcida aqui do Rio de Janeiro a torcida que está acostumada a ir nos jogos do Flamengo. O narrador da partida foi o Luiz Carlos Júnior, falou, para quem esperava que a torcida fosse apática, mais plateia, até que não, a torcida cantou, apoiou. Não dá pra botar só na conta da torcida também, né? Até porque é uma torcida que não acompanha quase o jogo do Flamengo nunca, enfim, não tá acostumada a ver o time. Mas, com certeza, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, não vai ali um César Martins daquela forma. Logo no começo do primeiro tempo ainda, né? Eu queria deixar aqui minha crítica à torcida de Brasília, sim, que eu achei muito apática e não apoiou o time, porque, assim, beleza, não vaiou o time desde o primeiro tempo, mas vaiou um jogador. Vaiou o César Martins depois do segundo gol. Acaba atrapalhando o psicológico do jogador e talvez até dos companheiros dele, assim, eu acho que a torcida tem que apoiar até o final e só depois ela tem o direito de criticar. Não, direito ela tem. Mas direito ela tem. Porque ela paga o ingresso, ela faz o que ela quiser, desde que não invada campo, desde que não jogue coisa, enfim. Se eu fosse a torcida, eu só criticaria depois do apito final. Eu acho que não ajuda em nada a vaia durante o jogo. E principalmente o olé irônico ao time. Aí já foi no segundo tempo, mas mesmo assim. Beleza. Mas mesmo assim, bota na conta, porque realmente não tava 5-0 Curitiba, né? Não tava. Exatamente. E pareceu muito uma torcida de jogo da seleção. Não cantava nada. Parecia, né? Ficava completamente calada. Mas o Flamengo já jogou. Eu sou brasileiro com muito orgulho, na verdade era Mengo. O Flamengo, vamos Flamengo, vamos ser campeão. O Flamengo já jogou outras vezes lá em Brasília, não só em Brasília, como também já jogou em Cuiabá, já jogou em Natal, agora recentemente contra o Avaí. E, Rodrigo, é mais ou menos por ali, é mais ou menos aquela situação mesmo. A torcida não apoia, a torcida vai lá pra ver o jogo, enfim, grita, enfim, qualquer coisa. Lembro até que eu vi o jogo, né? Primeiro lance, primeira defesa, boa defesa do Paulo Vitor, que foi quando, até um lance de impedimento, quando o jogo já estava paralisado, o Paulo Vitor ainda assim colocou para escanteio, a torcida comemorou como se fosse um gol, ou seja, legal, mas não é muito a cara da torcida do Flamengo de verdade, não que eles não sejam torcedores de verdade, mas a torcida habitual, habituê aqui no Rio de Janeiro, né? É isso que eu quero dizer, eles não são flamenguistas, eles não acompanham o time, mesmo que de longe. Mas é diferente, né? O pessoal de Brasília não está muito acostumado com futebol, pode ser isso, porque lá o nível do futebol lá é deplorável, né? Então, se eles são rubro-negros mesmo, se eles são Flamengo, não vão torcer para time de lá, isso é fato. Agora a questão eles não estão acostumados a ir a jogo, eles são torcedores que torcem à distância. Mesmo assim eu ainda acho meio estranho, mas tudo bem. Enfim, eles esperaram, claro, o Flamengo com 6 vitórias seguidas, esperavam ver um passeio. Esperaram que o Flamengo fosse meter. É diferente, o Flamengo brigando pra não cair, a corda no pescoço, vamos apoiar, vamos entregar. O Flamengo precisa da vitória. Não foi o caso ontem. O Flamengo brigando. A questão talvez até que no Rio tivesse um pouco isso também, porque
A situação, Rodrigo, era uma coisa assim, era um céu de brigadeiro. Não a era situação... só o time que tava no Já Ganhou, a torcida também. A né? torcida também, exatamente. A torcida não só lá de Brasília. Aí eu quero até tirar o foco lá de Brasília também, porque o Brasil inteiro falando nas redes sociais, Flamengo rumo ao hepta, rumo ao cheiro de hepta, cheirinho de coincidências de 90... Deixou chegar. A gente até falou isso aqui no programa também, a semana passada, ou no começo dessa semana, depois da vitória da Chapecoense, contra a Chapecoense, que as coincidências de 2009 com agora, enfim, correntes de WhatsApp mandavam isso. Sim. Enfim, então era um clima assim, até o Rica Perrone no blog dele alertou sobre isso. Como é que vai ser se o Flamengo não conseguir brigar pelo título, ficar só com o G4? Vai ser uma frustração? Não pode ser, porque o G4 era uma coisa até então inatingível e se tornou uma realidade que não era prevista. Então, não pode ser, não pode mudar o foco assim, ainda mais estando a 13 pontos do Corinthians, né? Essa empolgação excessiva às vezes atrapalha até o time, inclusive. Mas o G4 é uma boa realidade para o Flamengo, que tinha uma realidade de rebaixamento até a 15 rodadas. Até o final do turno, né? Exatamente. Até o final do primeiro turno tinha 23 pontos. Exatamente. 23 pontos em 19 jogos. Ainda brigava ali embaixo. Então, para um time que estava ali com uma arrancada dessa, eu acho que já é motivo para comemorar. Assim, que ainda dá para pensar em título? Dá, mas Não dá, sinceramente, acho que não dá não, Rodrigo. eu não faria isso. Não dá não. A não ser que beleza, que ganhe mais assim 5 jogos, o Corinthians, que a diferença fique ali em 3, 5 pontos, assim, faltando, sei lá, 4 rodadas. Se o Corinthians, só se o Corinthians e o Galo e o Grêmio tropeçarem muito, aí... Se chegar a ficar uma diferença de 5 pontos, beleza. Pode ser, mas até hoje... Se o Flamengo tivesse ganho, a diferença, o Corinthians perdeu Seria pro de Internacional. 10, né? A diferença seria de 10. Mas tá de 13 pontos. Ainda, porque os dois perderam. O Corinthians perdeu, o Flamengo também perdeu. E o Rodrigo, falando um pouco do jogo agora, eu queria saber de você. Foi pênalti do Pará? Você teria marcado aquele pênalti? Eu teria. Eu não gosto muito desse critério novo de o braço... como é que fala? Que o braço... O jogador que fora do corpo, correu né? o risco, né? Assumiu o risco da bola bater no braço dele. Eu não gosto dessa regra. Eu prefiro a intenção. O problema é que era uma finalização em direção ao gol. Então, assim, esse braço impediu um possível gol. O Renato Marcília, comentarista de arbitragem da TV Globo, ele sempre costuma falar isso. Vai fazer o quê? Vai amputar o braço do rapaz? É difícil, né? Ele vai ficar com o braço pra baixo, pra trás, assim. O braço dele, ele se protegeu ali. Tem momentos que você não tem... eu já vi pênaltis sendo marcados de o jogador dar o carrinho, o braço tá no gramado, no chão. A bola bate no braço. A bola bate no braço e o juiz marca o pênalti. Mas como é que ele vai tirar o braço do chão? Ele nem viu a bola bater, né? Ele nem a gravidade. Ele nem viu a bola bater, ele vai o quê? Fazer um carrinho com o braço pro alto? É pior ainda. Exatamente, você bate no braço no alto, aí sim é problema, né? Porque... Rodrigo, pensa nessa possibilidade. O cara virou na situação e a bola bateu no braço dele como ele estava se protegendo. A bola ia na direção do gol. É muito difícil, né? É complicado. No jogo do Corinthians contra o Internacional, teve um... Esse agora? Teve um lance parecidíssimo, só que o braço estava um pouquinho mais esticado do jogador do Corinthians. O juiz não deu. Entendeu? Então é assim, é questão de interpretação. Pra mim é sempre pênalti quando a bola tá indo em direção ao gol. Mas aí é um critério que eu adotei, enfim, que não sei, é porque a regra ela é interpretativa, ela abre esse poder de interpretação. Então, pois é. Então não tem um... Por exemplo, nesse caso, estão falando de... Até a FIFA vetou, né? O juiz de vídeo, né? O juiz de vídeo... Infelizmente, na minha opinião. Infelizmente, na minha opinião. Mas nessa situação, o juiz de vídeo também não ia decidir nada, né? Porque... E aí? Cabe ao árbitro decidir. Exatamente. O juiz de vídeo ia talvez mostrar... Que a bola bateu no braço. Bateu no braço. Aí você faz o que você quiser. Exato. Se você acha que ele teve a intenção ou se não teve, você acha que ele assumiu porque não o risco tem, a regra não tem... Essa regra, pelo menos, não tem nada de clara, né? Não. Nada de clara. Realmente, o árbitro a marca... regra menos clara do futebol. Bate. Na pelada seria pênalti, né? Bateu na mão. Na pelada, com certeza seria pênalti. Com certeza. Rodrigo, terminando a minha análise aqui, o Flamengo entrou meio morno, o Curitiba surpreendeu e engoliu o Flamengo na vontade, na marcação, na entrega. Mas aí, Rodrigo, o Flamengo mostrou depois, quando deu uma acordada assim, ainda mais quando tomou o primeiro gol, que o Flamengo é um time superior. Mostrou isso. Mostrou qualidade, velocidade, até porque o Flamengo continuou sendo atacado pelo Curitiba de uma forma até estranha, né? O Curitiba continuou atacando o Flamengo mesmo depois de abrir o placar. E aí o Flamengo teve os contra-ataques, chegava com velocidade, o Kaique perdeu uma chance, teve cabeçada também, escanteio. Teve uma
2 ou 3 chances ali de o Flamengo empatar e acabou não conseguindo empatar. E aí o Coritiba acabou fazendo o segundo gol num lance bizarro que o Samir não saiu, né? O Samir foi cobrir o lateral direito. Né? Foi cobrir o lateral direito, ficou uma situação toda estranha, não saiu, não fez a linha de impedimento. E aí um gol que nem o Henrique, né? Nem o Henrique acreditava que valeria. Na hora que eu tava assistindo ali a transmissão, ninguém acreditava. Já anulou, né? Nem precisa gritar gol aí. Até demorou pra gritar também, nem ele entendeu, ninguém acreditou, né? Ninguém acreditou. Porque o Samir, ele tava bem ali perto da linha lateral, então ele não aparecia na câmera. Pra gente que tava vendo de casa... A linha lateral de fundo, né? Nas duas. Exatamente. Pra gente que tava vendo de casa, não dava pra ver o Samir. Aí depois no replay ele aparece, ele dá pra ver metade do corpo dele ali embaixo. Aí você vê, aí você vê que até os jogadores do Flamengo estão levantando o braço assim, aí olham pro lado, lá tava o Samir, e até abaixaram o braço, desanimados assim. É verdade, mas não dá pra também tirar o mérito da partida na partida do Coritiba, né? Porque o Coritiba realmente fez um jogo de muita entrega, de muita determinação, de muita aplicação tática, muita raça, né? E conseguiu surpreender o Flamengo. Fez os 2 gols, o Flamengo não conseguiu empatar, não conseguiu nem fazer nem descontar. E aí não tem jeito, né, Rodrigo? Taticamente foi perfeito, principalmente no primeiro tempo, que anulou, né? Usou muitos contra-ataques e quase ampliou mais ainda. Quase fez 3, né? Quase chegou a fazer 3. O Henrique ia fazer no terceiro gol. O Kleber deu aquele passe açucarado e o Henrique... não bateu de primeira e o Samir chegou travando. Mas aí depois disso o Coritiba ficou afobado na hora de tentar sair para o contra-ataque, porque o Flamengo conseguiu pressionar a saída e não deixaram. O Flamengo tomou conta do jogo, então aí acabou pro Coritiba. E o segundo tempo o Coritiba marcou tão bem, tão forte, porque não tinha saída de contra-ataque nenhuma, marcou tão forte ali, fechou tanto a casinha, colocou 5 ônibus ali, que não tinha como o Flamengo chegar, era muito difícil, né? E também foi um dia muito ruim, assim, vamos falar a verdade aqui, vamos colocar diretamente aqui na cara, que foi um dia muito ruim do Jorge, foi um dia também ruim do Everton, foi um dia ruim do próprio... O Alan Patrick foi bem. Dupla de zaga. A dupla de zaga foi horrível, realmente, falhou demais, falhou nos 2 gols, né, inclusive. Sim. Foi falha de um... Não, na verdade, o segundo gol foi uma falha dos 2 ao mesmo tempo, né? Exato. Foi um dia péssimo do Kaique também. O Kaique não jogou nada. Atrapalhou o time em todas as jogadas. Tirando aquele primeiro lance que ele cortou pra dentro, o zagueiro escorregou, ele chutou passando perto ali. Tirando aquele lance, ele foi terrível no jogo. Mas eu gostaria de destacar por que o Paulinho fica no campo e o Ederson no banco. Porque o Ederson tá voltando e não sei o que, entrou no segundo tempo. E o Paulinho é um jogador que meteu aquele golaço, tá com moral também. Tá com moral, mas assim, eu nunca vi nada demais no Paulinho. Pra mim foi uma atuação totalmente... O Paulinho em 2013 jogou muita bola. 2013 no ano da Copa do Brasil, jogou muita bola. Uns lampejos ali. Jogou muita bola naquele time, mas depois nunca mais conseguiu ser aquele Paulinho. Fez um golaço agora no meio de semana, por isso, no final de semana, né? No final de semana passado, por isso talvez o Osvaldo goste tanto do Paulinho e tenha dado essa moral pra ele, mas viu que no intervalo não tinha como, né? Aí trocou o Paulinho pelo Ederson, que tem muito mais qualidade, muito mais técnica, muito mais visão de jogo e inteligência pra jogar. Né? Sim, eu já teria começado com o Ederson e aí se ele não aguentasse, tirava e colocava o Paulinho, mas... Ele até chegou a treinar isso. Né? Enfim, isso também acho que não mudaria muito a cara do jogo, porque o problema do Flamengo pra mim estava mais defensivo do que ofensivo. Então, o Paulinho afetou pouco o resultado. Afetou pouco, eu também acho. Afetou pouco. Acho que o problema do Flamengo de fato foi que tomou gols muito bobos e o Coritiba soube jogar o jogo de uma forma assim, taticamente perfeita e com uma aplicação de raça, assim, uma aplicação tática tão boa, tão determinada, que soube jogar o jogo, né, Rodrigo? Soube jogar e o Flamengo falhou na defesa e não conseguiu furar depois. Teve chances, sim. O Flamengo não jogou tão mal, o Flamengo até dominou a grande parte da partida, só que tomou os gols quando não poderia tomar e depois não conseguiu botar a bola pra dentro, né? Exatamente. Não foi uma atuação desastrosa do Flamengo, eu não acho que tenha sido. Não. Senão a gente estaria fazendo uma crítica muito maior aqui. Mas no Curitiba até o Lúcio Flávio virou volante, se bem que ele já atuou de volante também, mas ele virou um terceiro volante ali quando o Curitiba fechou a casinha. Ficou muito difícil pro Flamengo, que levantou 23 bolas aéreas. Chegou uma hora que não tinha jeito, né? Ali, aquele final é sempre assim, né? Que já não tava 2-0. Até o centroavante fica na área, até o centroavante do Curitiba, no caso, tava na área defendendo, então você tem que jogar chuveirinho porque não tem como penetrar ali. Exato, e o próprio Kaique, né, que não foi bem, já falou aqui, o Kaique jogou muito mais fora da área, o Kaique jogou de ponta direita. Sim, Vai entender, não tinha ninguém de centroavante. Realmente não dá pra entender essa participação. O alento é que
Guerreiro está de volta. Será que o caô vai acabar dessa vez? Porque o Kaique vinha bem, não tinha caô. O Kaique conseguiu suprir. Nesse jogo ele jogou realmente mal. Agora, Kaique vai pro banco porque Guerreiro foi pra Brasília, se apresentou lá em Brasília, treinou com o time e deve jogar já no fim de semana contra o Atlético Mineiro, o Rodrigo. Sheik fica fora, Sheik ainda não tá pronto, como o próprio Osvaldo já disse, mas o Guerreiro deve voltar e aí sim é um reforço de peso, né, pra esse time do Flamengo, né? Por mais que o Kaique venha bem, né? O Guerreiro, na minha opinião, é o melhor jogador do elenco do Flamengo, então faz toda a diferença quando está em campo. Só para dar a informação aqui, o jogo é no domingo às 4 contra o Atlético Mineiro, vice-líder. Pedreira, né? No Independência. Pedreiraça, muito difícil, né? Pedreiraça. Talvez se tivesse com a moral lá em cima, fosse jogar muito bem. Ainda não caiu muito a moral, foi só uma derrota, mas que é muito difícil, E o provável time do Flamengo é Paulo Vitor, Pará, Marcelo e Samir, lembrando que o César Martins está fora. E o Wallace continua machucado. O Wallace continua machucado, exatamente. E o Jorge na lateral. Márcio Araújo, Canteiros e Alan Patrick, Everton, Paulinho ou Ederson e o Guerreiro. Será que agora ele vai de Ederson? Eu já disse que eu iria até nesse jogo, enfim, eu iria com certeza, mas não sei qual é a opinião do Oswaldo de Oliveira. Porque o Everton tá muito unânime também, né? Por que o Everton é titular absoluto? Por que não coloca o Paulinho e o Ederson? Por que não? Pode ser também, o Everton também não tá jogando... Tá jogando nada, jogou nada esse jogo, foi até substituído no segundo tempo. Exatamente. Bom, vamos ver, ele pode escolher quem ele quiser. Mas que pedreira, hein? A gente vai falar sobre os palpites, vai dar os palpites depois no final do programa, mas que pedreira que o Flamengo vai encarar agora. Também se ganha, o ânimo volta toda, né? E aí pode pensar em título caso o Corinthians tropece. É uma possibilidade. Vamos com calma, né? Vamos com calma, olha só. O meu palpite, infelizmente, não vai ser de vitória do Flamengo, mas isso a gente fala depois. Pra fechar, não adiante, pra fechar o Flamengo aqui, pra selar e despachar o Flamengo, eu tenho uma notícia de que, Rodrigo, a Federação Estadual do Rio de Janeiro, a FERJ, ela faturou 400 mil reais com esse jogo em Brasília, Rodrigo. Mas como assim? Por quê? Em Brasília. A taxa cobrada pela federação em relação ao duelo entre cariocas e paranaenses corresponde a 9,5% da arrecadação total, que foi de 3 milhões e meio. Então quer dizer que o Flamengo não foi assaltado pelo consórcio Maracanã, mas a FERJ continua. A FERJ conseguiu. Fora do estado do Rio de Janeiro. Que beleza, hein? Como é que pode, né, cara? Essas coisas a gente não tem muito o que falar, porque, enfim... caráter, índole, é problema muito maior do que... Rodrigo, isso tá no contrato, né? Isso aí não é o Flamengo, não é, olha só, dona Ferja, aqui seus 400 mil. Isso aí não foi de bom assim... Não, lógico. Isso tá no contrato, tá? O Flamengo é mandante, o Flamengo tem que pagar pra Ferja, seja se ele joga no Rio, em Brasília, no Japão ou em Marte. Mas que contrato é esse? Que contrato é esse? Fora, o que a Ferja faz pra ganhar esse dinheiro, né? O que ela fez? Qual é o prejuízo, qual é o ônus da Ferja? Exatamente. Qual é o trabalho que ela teve? Deixa pra lá. Salvador Rangel, falemos agora então rapidinho do Clube de Regatas Vasco da Gama, Salvador, o gigante da colina. Bora, Salvador. Olha só, falando agora de Vasco da Gama, o Vasco da Gama jogou na quarta-feira contra o Cruzeiro, jogo da televisão às 10 horas da noite. E aí, o Rodrigo Serpelloni, eu queria comentar aqui que o Vasco, Rodrigo, parece que vai reagindo, que já está reagindo, né? Porque, de fato, Rodrigo, aliás, temos 52 minutos de programa, tá vendo? Não é só com o Lucas não é só com o Lucas não, rapaz. Se bem que a gente tem motivo, né? Porque a gente tá falando de uma rodada de antes e uma a gente tá fazendo a análise e a prévia, né? Exatamente. No mesmo programa, é verdade. Se com o Lucas, esse programa teria 3 horas. Por aí, por baixo. Por baixo, no mínimo. Agora, olha só, o Rodrigo. O Vasco ainda tá vivo, tem chance, Rodrigo, você ainda aposta no Vascão, porque olha só, em 3 jogos, 7 pontos. Antes eu não apostava. Agora se o Vasco ganhou no campeonato inteiro, tinha ganho 13 pontos no campeonato inteiro, agora em 9 ganhou 7. Então, antes eu não apostaria. Agora eu continuo não apostando, porém já penso no teu caso aí. Enfim, o jogo contra o Cruzeiro, na minha opinião, foi o melhor da rodada. Foi muito franco, os dois times
atacando bastante. O Vasco, inclusive, começou abrindo o placar com o Rafael Silva, que eu não vou querer me gabar, mas eu disse aqui no programa que a aposta no ataque do Vasco tinha que ser o Rafael Silva, que é o único cara que tenta alguma coisa ali. Quer dizer, que tenta com mais precisão. Ah, se o Carlos Malagueta te ouvisse isso. Puxa vida. Apesar que foram os 2 primeiros gols dele no Campeonato Brasileiro, né? Exato. Mas eu não gosto do Riascos. Eu acho que o Herrera já teve muita chance de fazer gol e não conseguiu. Quem não teve muita chance foi o Thales, né? O Thales eu acho que é um jogador muito injustiçado. Muito injustiçado. Vínhamos falando isso aqui. E com todos os treinadores, né, Rodrigo? Não tem treinador que goste do Thales, né? Estranho isso. É bem estranho. Não sei, é uma cria da base, talvez valesse. Já mostrou muito potencial lá no passado. Sim, até na Série B, enfim, até na categoria de base. Até tem ali mais paciência com ele do que com os outros, acredito eu. Mas não sei por que não está sendo usado. Agora, o Vasco tem o Leandrão, que não jogou no Cruzeiro, mas que vai voltar contra o Sport. Não jogou contra o Cruzeiro. Exato. Mas vai voltar contra o Sport. Já fez trabalhos hoje, já treinou com a equipe e provavelmente estará escalado como titular. Só o Martin Silva e o Jorge Henrique seguem em recuperação. E o Diguinho, que acho que é uma boa notícia para a torcida do Vasco, está vetado do jogo. Uma boa notícia? Você achou? Eu diria. É o jogador que sempre sai mais vaiado de campo. Olha que o Diguinho, assim como aquele Bruno Galo, formou uma boa dupla de volantes, hein? Os dois formaram uma bela dupla de volantes, inclusive contra a Ponte Preta. Mas a gente veio elogiando aqui o Diguinho, que o Diguinho com o Jorginho, ele conseguiu... Até o Lucas falou uma coisa interessante aqui no programa. O Diguinho, quando ele é bem orientado, taticamente, quando eu falo, Diguinho, o caminho das pedras é aqui, ó, o mapa da mina é esse aqui, esse aqui, esse aqui, isso aqui, isso aqui. Ele executa bem. O problema é ele ser orientado. Quando ele não é orientado, ele fica que nem uma barata tonta e aí vira um peladeiro desenfreado. Eu não acredito muito no potencial do Diguinho, mas realmente ele já fez acho que uma ou duas boas atuações. Porque Diguinho e Bruno Galo acabou sendo uma dupla de volantes melhor do que Serginho e Guiazul. O Serginho ele atuou anteontem contra o Cruzeiro e até que foi bem. Ele com o Bruno Galo se deram muito bem. Eu acho que essa recuperação está muito mais no mérito do Bruno Galo do que do Diguinho ou do Serginho, enfim, quem tá... Pode ser, porque entrou realmente muito bem. Muito Exatamente, bem, mudou na frente. O cara ali tá protegendo muito bem a cabeça de área. Agora, Rodrigo, no segundo tempo ali, quando o Cruzeiro empatou e virou a partida, o Cruzeiro deu ali uma blitz, um massacre, né? O Cruzeiro, aquele gol do Cruzeiro ali era questão de tempo, né? Ali foram aqueles apagões clássicos do Vasco que ele já deu durante todo o campeonato. Por sorte conseguiu, por sorte méritos também. No finalzinho. Conseguiu se recuperar e empatar pelo menos o jogo. Mas... Com o Rafael Silva, o talismã, agora o atual talismã, né? Porque se o Thales não é mais o talismã, o Rafael Silva tomou o lugar. Mas que deu um susto na torcida aquele período ali, realmente foi. Pois é. E agora, projetando... Bom, enfim, não dá pra dizer que foi um mau resultado. Eu queria saber de você. Foi um mau resultado? O Vasco tá numa situação desesperadora ainda. E precisa muito das vitórias, precisa somar. O Vasco tem 20 pontos, certo? Exato. 20 pontos, o Vasco precisa de pelo menos mais 25 pontos para escapar do rebaixamento. O Vasco tem mais, se não me engano, 14 jogos para fazer? Ou 13? 13. 13 jogos. Então, Vasco já foram 26 rodadas, então... Isso, exatamente. São 38. Não, são 12, na verdade, né? 26 mais 12, 38. Então tem 12 rodadas só? São 12 rodadas. 12 rodadas. Então o Vasco tem 12, 36 pontos, tem 25 para fazer de 36, a gente é isso? Tá falando de, exatamente. Mas a gente tá falando de 25 num cenário se todos os times ali conseguirem pontuar muito, né? Muito, pro ponto porque o Palmeiras ano passado teve 40 pontos. Fez 40 pontos e escapou. Poderia se salvar com 39. Se ficasse com 39, estaria salvo também. Também estaria salvo. Mas, enfim, se o ano... Se 45 é o número, 45 e 46, né? São os números ali da sorte. Mas eu acredito que uns 43 já deve dar para se salvar. Pois é, então, mas aí o empate foi bom resultado, vislumbrando esse cenário. Você acha que o empate foi bom resultado, Rodrigo? Diante das circunstâncias do jogo, eu diria que foi um bom resultado. Contra o Cruzeiro no Mineirão, né? Que também tá brigando lá embaixo, né? Exatamente. E se o Vasco conseguir ganhar em todos os jogos em casa e empatar em todos os jogos fora, sai da zona de rebaixamento. Sai da zona de rebaixamento. Então ele fez o papel dele, empatou fora de casa e agora tem que ganhar em casa. E agora enfrenta o Sport no Maracanã. 6 mil ingressos já vendidos para o duelo desse domingo. Partida acontece às 4 horas da tarde pela 27ª rodada do Brasileirão. É isso mesmo, mais 12 jogos e o Vasco precisa de pelo menos aí mais 20 pontos, né, o
mais 20 pontos, Salvador ajeitando o microfone ali. Deu algum problema aqui, não sei. Pelo menos mais 23, né? 43 pontos ali, né? Vamos dizer assim. Vamos dizer por aí. Só ficou faltando uma informação aqui, que pro próximo jogo tem mais um retorno de jogador no Vasco. É o zagueiro / volante Anderson Salles, que ele fez uma artroscopia no joelho direito e agora já está liberado para preparação física, já fez atividades no gramado. Não sei se volta como titular, mas é mais uma opção aí para o técnico Jorginho. Pois é, os ingressos para o jogo de domingo, né, entre Vasco e Sport. Setor Sul tá R$40 a inteira, com meia entrada 20. Setor Norte também R$40 a inteira, com R$20 a meia, né? A torcida do Sport fica lá também no setor Norte. E no setor Leste inferior, R$60 a inteira e R$30 a meia entrada. Compareça, torcedor vascaíno. É o momento da reação. É o momento da reação. Escolha acreditar. Vale lembrar também que os ingressos para Flamengo e Vasco já estão à venda, ingressos no jogo sem ser esse domingo agora, o outro domingo, dia 27 de setembro. Vai ser um jogo chave para as duas equipes nas suas diferentes brigas na tabela. É verdade. Então, galera, vamos agora falar, Salvador, rapidinho do Fogão, Salvador, porque o Botafogo joga hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro contra o Boa Esporte. É isso mesmo. Pois é. E aí, Rodrigo, o Botafogo, enfim, veio de um empate ali indigesto, né? Contra o Oeste de Itápolis, não jogou nada. O Oeste abriu 1-0, o Botafogo conseguiu empatar pelo menos, né? Foi um jogo que o Botafogo empatou ali na Bacia das Almas. E o Ricardo Gomes foi muito criticado pela mudança tática, né? Porque ele colocou um 4-5-1 nessa partida, só com o Sassá à frente. Sassá que não é centroavante. Exatamente. E aí acabou o ataque não fluiu. Aí então, para esse jogo contra o Boa Esporte, ele já decidiu voltar ao bom e velho 4-4-2 para ver se a coisa anda novamente. Pois é, só o Sassá jogou, o Luiz Henrique foi banco contra o Oeste de Itápolis, assim como o Tomás. Aliás, não foi nesse jogo, foi no jogo contra o Mojimirim. A gente até colocou na nossa página, Rodrigo, que escanteio bateu o Tomás, hein? Meu Deus do céu, foi o pior escanteio que eu já vi na minha vida. Acho que o meu também. Nunca tinha visto uma coisa tão ridícula. É aquele que um pé tira do outro, né? Ele bateu o escanteio com os dois pés, né? Foi parar lá na ambulância. E não teve, eu fiquei vendo ele atentando no lance pra ver se tinha algum fio, algum microfone, alguma coisa pra ele tropeçar ali, algum degrau. Não tinha nada, não tinha nada. Não percebi nada disso também, não. Foi direto. Não sei o que aconteceu ali, se foi deu um apagão ali na consciência do cara, não sei se deu uma atrapalhada ali. Rodrigo, eu vou confessar uma coisa. Uma mulher bonita na arquibancada. Tava longe da arquibancada, lá do outro lado da arquibancada. Longe. Tava de costas pra arquibancada atrás dele. Rodrigo, a questão é a seguinte, quando eu tava jogando pelado aqui, fui inventar uma vez, eu sou canhoto, né? Aí fui inventar uma vez de bater o escanteio de trivela. Eu falei, vou colocar de trivela de rosca, assim, fazendo curva para dentro, fazer um gol olímpico, assim, tipo gol olímpico, né? Mas só isso, né? Só isso, tentar, assim, né? Ou então, se não for fazer um gol, vou colocar fechadinho ali no segundo pau. Rodrigo, a trivela falhou, assim, sabe? Uma coisa assim. A trivela é uma coisa que é fácil de falhar, né? Se você não pegar bem na bola. A bola foi rodando, assim, ó. Mansa, e não chegou. Eu acho que se chegou na linha da área foi difícil. Foi muito. Que beleza, então você tá concorrendo aí com o Tom. Não, mas eu acho que ainda conseguiu ser muito menos pior. Pelo menos ficou em campo, né? Ficou em campo a bola. Ficou em campo a bola. O jogo continuou valendo. Não foi lá pra arquibancada atrás do gol. Terrível, né? Mas enfim, se você quiser ver o vídeo, vá lá no Facebook dos Antenados na Jogada. Página dos Antenados, facebook.com/antenados na jogada. Aproveita e dá um curtir lá. Curta a página, porque a gente agradece. Você também vai receber só coisa engraçada, só coisa legal e coisa informativa também. Olha só, o Rodrigo, então, vamos falar, aliás, acabamos de receber um comentário aqui na nossa página dos Antenados na Jogada, um vídeo que eu não sei agora se é esse vídeo que a gente está falando, depois eu até posso conferir. Rodrigo, vamos falar do jogo de hoje do Botafogo, porque o Botafogo, o Fogão, vem pro jogo de hoje, Rodrigo, com uma formação que você falou já com 2 atacantes, né? Exatamente. Então,
Diga, pode continuar. O Botafogo que continua líder do campeonato, mesmo com empate, com 49 pontos. O Paysandu é o segundo com 47. Aí em terceiro lugar vem o Vitória com 46. E o Bahia em quarto, fechando o G4, fechando os clubes que subiriam para a Série A se o campeonato terminasse hoje, com 45. Aí o Sampaio Correia, o quinto, caiu, né? Perdendo a rodada, caiu para 43 pontos. Sampaio Correia de quem? Do nosso querido Lucas Haddad. Do Gordinho Alegria aqui do programa, que falador. Ô, Gordinho, ô, Lucas Haddad, um abraço pra você. Então, Rodrigo, a questão é essa aqui. Botafogo, diga. Falando do jogo, né, contra o Boa Esporte daqui a pouco às 9h30 lá em Varginha. Isso. O Botafogo vai ter duas voltas de jogadores, o Lulinha e o Diego Giareta. Lulinha deve fazer companhia para o Sassá no ataque. E o Diego Giareta, que cumpriu suspensão na última rodada, vai voltar ali fazendo a função na lateral esquerda. Aí a provável formação do Botafogo é Jefferson Luiz Ricardo, Renan Fonseca, Roger Carvalho e Diego Giareta. Serginho, William Arão, Daniel Carvalho e Elvis, Lulinha e Sassá, no 4-4-2, como a gente já disse aqui anteriormente. Lulinha e Sassá. Neilton continua fora, Rodrigo? Neilton continua fora. Ou vai no banco? Eu acho que é no banco mesmo. Não sei por que não começa jogando. Porque ele já foi poupado no jogo anterior, já tinha ficado no banco. Será que ele continua no banco poupado ainda? Neilton que é titular absoluto nesse time. Pra mim, na minha opinião, é titular absoluto. Ele não tá na lista dos desfalques aqui, não. Então ele deve ir pro banco mesmo. Deve entrar durante o intervalo. Assim, o Neilton tem aquela questão física que ele não aguenta os 90 minutos. Mas eu não entendo porque ele não é titular, né? Nesses últimos O Navarro jogos. continua fora, né? O Navarro continua fora. E o zagueiro Emerson. Os dois estão no departamento físico, além do recém-contratado Ayrton, que está recuperando a forma física. Eu vou te falar que eu não concordo não, Rodrigo, com essa formação aí de ataque, pelo menos, ou meio de campo tudo bem. Meio de campo, repete os volantes pra mim, por favor. Volante, Serginho e William Arão. Serginho tá e William ok, Arão, tá ok. Tá justo. O William Arão é titular absoluto, Serginho acompanhando ali, ok. Agora, os atacantes, o ataque do Botafogo, colocar ali o Sassá de titular no lugar do Luiz Henrique, já não concordo. O Sassá pra mim é muito mais talismã, muito mais correria no segundo tempo. Sim, concordo. Né? E o próprio Lulinha também. Acho que sou muito mais o Neilton de início do que o Lulinha. Sem comparação. Eu também, com certeza. Agora, outra coisa que dá pra contestar do Ricardo Gomes é a mudança dele no meio campo. Ele sempre deixa ali o Daniel Carvalho, só que o parceiro do Daniel Carvalho muda toda hora. A hora é o Elvis, como vai ser hoje, o Thomas, o Diego Jardel. Ele não se decide quem é o parceiro do... Pra mim o Elvis é o melhor deles. Pra mim também. É o melhor deles. Hoje tá ok, tá do jeito que deveria ser. Só não tá tão entrosado assim, né? O problema é esse. Exatamente por não ter essa sequência. E o problema dessa dupla de meio de campo aí, de criação, é que os dois são lentos, né? Os dois não são muito rápidos. O Daniel Carvalho principalmente. Principalmente, mas o Elvis também não é tão rápido. Sim. Talvez fosse algo a se pensar. Talvez por isso ele coloque outros com o Daniel Carvalho. Mas o Elvis vem jogando muito bem. Será que não seria momento de deixar o Elvis mais lento com alguém mais rápido? E os laterais do Botafogo já não são rápidos também, né? Também. O próprio Luiz Ricardo, né, que vai jogar hoje? Sim, é o Luiz Ricardo. O Ricardo e o Diego apoia Giareta, muito bem, mas na zaga também função. Compromete um pouco às vezes, né? O Luiz Ricardo, ofensivamente, ele sempre se mostrou bem, né? No período de Portuguesa, de São Paulo. Mas defensivamente ele tem aquele problema dele, que ele não volta muitas vezes para marcar. E na esquerda vai o Giareta. Giareta na esquerda. Giareta na esquerda, que o Carleto continua fora. Isso. E o Giareta tá voltando. Pelo menos o agora. Giareta é zagueiro, né? Pelo menos isso. Ele já recompõe defensivamente ali, né? Ele sabe vai jogar. Ajudar. Vai ficar meio capenga, porque um lateral que apoia completamente defende mal, outro que não defende, que só defende praticamente porque é zagueiro e não deve apoiar bem, né? Porque é zagueiro. Mas é aquela coisa, se o lateral direito sobe toda hora, aí o esquerdo fica, entendeu? Então o Botafogo trabalha mais. Mas aí mais é fácil de marcar, né, Rodrigo? É mais fácil de marcar. Mas aí numa ocasião de um contra-ataque, o zagueiro vai para a lateral e o lateral esquerdo, que é o Giareta, fecha ali na zaga. Rodrigo, estamos batendo 1h08 de programa já, então Salvador, vamos para o próximo intervalo agora rapidinho, porque voltaremos ainda com os palpites, é claro, não pode deixar de ter palpites, e também os destaques finais aqui no programa dos Antenados da Jogada, porque você aqui não perde nada, porque nós torcemos sem parar. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Boa noite, boa noite. Você está no São Gonçalo Esporte Show, o programa da equipe Os Antenados na Jogada.
Eu sou o Salvador Rangel, o operador que é bom pra dedéu. E eu convido você, empresário, a anunciar com a nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Entre em contato pelo telefone 99831 9076. 99831 9076. Valeu! Os antenados na jogada. A nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Muito bem, voltamos e muito bem, Salvador Rangel, você acertou sem vinheta de WhatsApp dessa vez. Não teve no primeiro bloco e nem no último tem que ter, porque no último estamos aqui pela hora da morte na conta do chá. Então, Salvador Rangel, chegou a hora dos palpites, não ainda destaques finais, vamos aos palpites. E eu começo com ele, Rodrigo Serpelloni. Vamos começar aqui do jogo do Botafogo, que é logo mais daqui a pouquinho. Então, 9h30 da noite, né? 9h30, começando lá em Varginha. Será que vai ter o ET lá, ET de Varginha? Que piada velha, né? Não, deve ter. Sempre tem um mascote lá que é o ET. É o ET de Varginha, então pelo menos é um... Um mascote não, um torcedor maluco que lá. Vai lá de... Um torcedor símbolo, né? Exatamente. Então, em Varginha, Boa Esporte e Botafogo, eu quero o seu palpite, Rodrigo. Meu palpite é de 2-1 para o Botafogo. Não vai ser tão fácil assim porque é fora de casa, mas o Botafogo vence. E você, Salvador Rangel? 2... Poxa, eu tô sem palpite hoje. Como assim, Salvador? A bola de cristal... Mas eu vou... A bola de cristal não funcionou hoje, não, Salvador? Eu vou colocar 2-0 Botafogo. 2-0 Botafogo. Arrumou um palpite, né? Tá bom. Se ele não tem, ele inventou um, né? Isso, se a bola de cristal falhou... Vai no chute, no né? Sexto Agora sentido, não é exatamente. certeza, agora é chute. Não é certeza, né? O Salvador você tem. O Salvador acerta sempre, se bem que eu tenho acertado mais que ele recentemente. Eu aposto Boa Esporte e Botafogo, aposto 2-2. 2-2, parada dura então. Parada dura, porque o Boa Esporte tá numa situação... ele tá no marasmo ali, né? Tá no marasmo, não. Não, ele tá brigando pra delicadíssima. sair da zona. Exato, tá... 2 pontos do Ceará, que é o primeiro o primeiro dentro da zona, o Ceará, 17º com 25, e tá a 7 pontos do Atlético Goianiense. Então, pra mim, vai encrencar. Precisa de uma arrancada aí, tá precisando. Então, acho que 2-2, Botafogo e Boa Esporte. Agora, passamos para os jogos da Série A, passamos pro jogo de amanhã. Amanhã temos jogo, né, Rodrigo? Temos jogo do Fluminense. E aí eu quero saber de você, Rodrigo Serpelloni, o seu palpite para o jogo... Fluminense e Ponte Preta. Ponte Preta e Fluminense, no caso, né? Tem um branco aqui na gente, um branco geral. Deu, porque a coisa travou aqui, mas agora sim, Ponte Preta e Fluminense. Eu sabia que o jogo era amanhã, sabia que era do Fluminense, mas agora me falhou contra quem, mas agora sim, perdão, Ponte Preta e Fluminense. Eu acho que ainda não é dessa vez que o Fluminense sai da crise. Eu aposto em 1-0 para a Ponte Preta. Que isso, você acha? Olha só em Salvador. É o seu Fluminense, Salvador, e agora? Agora eu tenho palpite, rapaz. Agora a bola de cristal funciona, né? Pro Fluminense, pro Botafogo eu não tive, mas pro Fluminense eu tenho 1-0. Flusão ou Ponte Preta? Não, Flusão. 1-0 Flusão. Eu aposto também no empate, sabia? Aposto que dá mais uma vez empate, aposto em 1-1. Hoje está em cima do muro, né? Hoje empate total, coluna do meio, até agora pelo menos, né? Duas colunas do meio. Então, 1-1, Ponte Preta e Fluminense no Moisés Lucarelli amanhã, embalo do sábado à noite, 9 horas da noite. Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite, né, Salvador? Você está esperando bem do Fluminense. Então, passemos para domingo. Domingo tem jogo do Flamengo. Que pedreira, hein? Atlético Mineiro e Flamengo no Independência no Horto. Rodrigo, se o Flamengo cair no Horto, vai cair. Tá morto? Não, de jeito nenhum. Morto pro título, né? Mas pro G4 ainda é totalmente possível. Mas o meu palpite é 3-1 pro Galo. 3-1 pro Galo não dá pro Mengão, né? Não dá. Mas depois vai ganhar. Salvador sinalizou positivamente. Você concorda, Salvador? Eu também acredito que o Flamengo não vai ganhar o jogo. Qual o placar? 2-1. Atlético Mineiro. E olha só que novidade, eu vou no empate. Pô, que coisa, né? Nunca, né? Que coisa. Inédito. Vou no empate, acho que dá 2-2 também. Pelo menos não foi 1-1 dessa vez. Não, 2-2. Foi 2-2 hoje do Botafogo e 2-2 o outro foi 2-2, é verdade. Achei que tinha sido 2-2, 1-1 e 2-2. Então,
O último jogo dos cariocas da rodada é o jogo do Vascão da Gama contra o Sport no Maracanã. Então eu quero saber de você, Rodrigo Serpelloni, Vasco e Sport no Maracanã, o Vasco lutando desesperadamente para sair da zona de rebaixamento, para sair da lanterna em primeiro lugar. O Vasco está em ascensão, o Sport está em queda e sem técnico. Agora vai ser um jogador que vai treinar o time nessa que partida. Coisa, hein? Eu não lembro exatamente qual é. Daniel Paulista, acho. Caramba, essa informação agora eu não tenho, não. Eu vi isso em algum lugar. Mas, enfim, eu já pego essa informação. A gente vai checar. Eu já pego essa informação, mas vai ser um técnico que é um jogador que vai comandar a equipe contra o Vasco. Por todos esses critérios, todos esses quesitos, tudo isso, eu aposto em 2-0 pro Vasco. 2-0 pro Vasco. Bom palpite. Agora sim você mandou um palpite decente aqui, porque realmente... Só agora, né? Só agora. Porque você tinha falado... você falou a vitória do Botafogo também, é verdade. Você falou a derrota do Flamengo, aí o Salvador também falou, então aí realmente não pegou bem. Claro que a gente respeita o seu palpite. Salvador Rangel, Vasco e Sport no Maraca. Vai dar empate aí. Acredito que vai ser 1-1. 1-1, olha só o Salvador, contaminado. Depois você fala de mim aí, ó. Ele tá falando mal dos cariocas aí, ó. Falando mal, Salvador? Não, você tá dando seu palpite, né? Sua bola de cristal falou, você tem que falar. Quando não fala, você chuta, né? Quando fala, você já manda direto. Então, é isso mesmo. Aliás, Daniel Paulista, é isso mesmo. Exatamente, Daniel Paulista. Jogadores do esporte confiantes no trabalho do interino Daniel Paulista. Mas ele não é jogador, não, Rodrigo? Ele é auxiliar. Ele era jogador, técnico, né? Exato. Eu achei que ele ainda estava jogando. Não, ele é auxiliar técnico, ele é interino, era interino do Eduardo Batista. Eu aposto, Salvador, vitória do Vascão, 2-1. Você apostou 2-0, né? 2-0. Eu aposto 2-1. Salvador apostou 1-1. E você aposta 2-0, eu aposto 2-1. Vascão da Gama contra o Sport. O time que tem a mania de dizer que é o campeão de 87, né? Olha, mas esse Daniel Paulista ainda tem 33 anos. Muito novo. Como é que ele já parou de jogar? Mas ele foi jogador? Foi, ou se foi. Rodado aí, Daniel Paulista, pô. Rodou vários times. Jogou no Sport, inclusive? Jogou. Evento paulista, né? Muito tempo. Tem Juninho Paulista, tem Jorginho Paulista. Tem muitos paulistas. Muito paulista. Wellington Paulista. Daniel Paulista também. Salvador, chame pra gente, por favor, agora com 1h15. Meu Deus do céu. Chame pra gente os destaques finais e eu começo com ele. O cara que tem nome é ele, o Rodrigo Serpelloni. Essa é a história de um cara, e esse cara tem um nome. Descendência italiana, é Rodrigo Serpelloni. Fala, MC Serpelloni, comentarista que tem nome. Vamos lá, o meu destaque final é para a etapa de Trestles de surf, que acabou de terminar com o Mick Fanning vencendo o brasileiro Mineirinho. Ele faturou o B lá em Trestles e assumiu a liderança do ranking mundial de surf, passando o brasileiro Adriano de Souza. Ele agora ficou com 44.700 pontos e o brasileiro tem 42.950. Show de bola, tá vendo aí, galera? Não é só futebol não, isso aqui é surf, é luta, é tudo que tiver de esporte destacado aí, na mídia a gente dá, e também o que não tiver também, né? O que tiver mais ali escondidinho a gente vai lá, e for interessante a gente vai atrás. Vai atrás de tudo. Só lembrando que o Mick Fanning é o cara do tubarão, pra você que não acompanha muito bem o surf. Mick aquele Fanning é o cara lá da África do Sul. É o que virou um mito, depois de não ter sido engolido pelo tubarão nas águas da África do Sul. Porque o tubarão não quis, né? É, lógico, né? Porque o tubarão não foi porque ele lutou, porque ele brigou com o tubarão, não. Porque o tubarão não quis, aí falou, pode passar, né? Deu uma... Pagou pedágio, pode ir. Colher de chá. Meu destaque final, voltando ao futebol, olha só. A um gol do número 500, Cristiano Ronaldo bate na porta de Raul no Real Madrid. Ele é o maior goleador da atualidade e o craque luso pode ultrapassar o espanhol na artilharia histórica do Real Madrid nesse sábado, hein? Também pode balançar as redes pela 50ª, não é? Não sei. É número 500, né? Pela vez 500, né? Pela vez 500. Porque é coisa pra caramba. O Cristiano Ronaldo que... Dá pra ele fazer o gol 1000? Não dá não, né? Então, isso que eu ia falar, parece que o Brasil tem uma fórmula mágica ou uma contagem errada de gols, porque já são tantos brasileiros que fizeram 1000 gols que dizem, né? Friedenreich, Pelé, Romário, Túlio, brincadeira, hein? A gente sabe que ele contou uns gols aí. Será um fanfarrão, seu jogo Túlio. De casado e solteiro, mas enfim.
São 3, pelo menos, jogadores brasileiros que teriam feito 1000 gols. E o Cristiano Ronaldo, que faz 2, 3 gols todo jogo, toda rodada, tá chegando no 500 ainda. E já tem o quê? 28 anos, 29? Eu acho que ele tem até mais, ele deve ter uns 30. Vou pesquisar aqui. Então, e já tá, assim, já passou da metade da carreira, digamos assim. Já passou, sim. E não chegou na metade de 1000. Vai chegar agora, no próximo, ou num dos próximos jogos aí. É algo estranho, bem estranho. Cristiano Ronaldo tem 30 anos. 30 anos. Já passou da metade da carreira, Já, né? Ele você começou a jogar com 18 anos. Já jogou 12, não vai jogar mais 12. Não joga. Dificilmente chega a 42 anos jogando. Não, se ele chegar a 36, 37, tá legal. Até 38. porque um dos principais fatores do futebol dele é a força física, o vigor. Exatamente, é o vigor físico. Então, É uma máquina, né? Uma máquina de jogar exatamente, bola. quando ele começar a perder isso, talvez ele já queira parar pra não deixar uma imagem ruim. Não vai ficar de paradão, centroavantão, até porque nem é dele, né? Não é a dele também. Não é mesmo. Então, Cristiano Ronaldo vai fazer o gol número 500 e pode igualar o recorde de Raul. Que coisa, hein? Raul, que é o mito do Real Madrid, né? É um dos maiores ídolos do clube madrilenho. É verdade. Agora, olha só, é isso. Fechamos aqui. É que só para dar a informação completa, a discussão sobre o melhor jogador do mundo divide fãs do mundo inteiro, né? O Cristiano Ronaldo ou o Lionel Messi, como grandes gregos e troianos. Numa análise subjetiva, a maioria parece a favor do argentino, detentor de 4 bolas de ouro contra 3 do português. Mas em números de gols, pelo menos por enquanto, a vantagem é do craque do Real Madrid. Ele está a 1 do 500 em sua carreira contra 465 de Messi, ainda que o luso tenha mais jogos, 749 contra 593, porque obviamente ele é mais velho. Exatamente, isso que eu ia falar. E ainda pode alcançar outro importante feito diante do Granada, nesse sábado no jogo no Santiago Bernabéu pelo Campeonato Espanhol. Se marcar 2 vezes, Cristiano Ronaldo igualará Raul González na artilharia histórica do Real Madrid. O luso soma 321 gols contra 323 do espanhol, o que assusta a diferença de jogos. Foram 437 a menos para a CR7. 741 contra 304, é muita diferença, hein? O Raul jogou quase a carreira inteira dele no Real Madrid, o Cristiano Ronaldo não. Então, pra você alcançar assim... Ele fez, o Rodrigo, o Cristiano Ronaldo, ele fez em 304 jogos, ele fez 321 gols. É mais de um gol por jogo. Mais de um gol por jogo, isso que é uma média de atacante. Na temporada já são 8 gols, todos anotados na última semana contra o Espanhol, 5 gols e Shakhtar 3. 8 gols em 2 jogos. É pouca coisa? É algo que a gente não vê aqui nunca, né? Nunca, né? A gente veio falando até semana passada, a gente comentou isso, que o PSG estava querendo tirar o Cristiano Ronaldo de lá, né? 500 milhões de euros ofereceu, do Real Madrid. E aí o Florentino Pérez falou que ele só sai, sabe por quanto? 1 bilhão, né? 1 bilhão de euros. 1 bilhão de euros. Isso não existe. Para jogador de futebol, isso não existe. Nunca existiu, né? Pode existir agora, né? Eu falava com o Lucas isso, mas o Lucas falou, mas isso é impossível, David, é impossível. Porque ele foi ver negócio de caça, falou que o Brasil comprou 36 caças por, acho que 12 bilhões de reais, né? Sim. E hoje, com o euro do jeito que tá, né? Quase 5 reais, você vê... O Cristiano Ronaldo valendo aí quase metade, né? Valendo quase metade dos caças, né? Valendo pelo menos aí 15 caças de guerra. É algo incrível. E aí, mesmo. Como é que vale? Como é que pode? O jogador vale aquilo que ele gera de receita, né? Impossível não é, porque tem esses caras magnatas aí cheios da grana. Ele vale o que ele gera de receita, né? Sim, mas esses caras aí, donos de clubes que tem, enfim, são petrolíferos, tem petrolíferos, tem empresas multinacionais, enfim. Os árabes lá. Os sheiks, eles têm muito dinheiro, eles podem fazer o que eles quiserem, podem oferecer quanto eles quiserem um jogador desse. E a questão não é só o dinheiro que eles têm, quanto é que o Cristiano Ronaldo vale? Será que o Cristiano Ronaldo vale de fato isso? Será que mercadologicamente ele vale isso? É a questão. Não sei dizer porque ninguém nunca chegou nem perto disso. É verdade. Aí é só na prática mesmo, né? Eu quero ver também 1 bilhão de euros. Quero ver também os caras oferecerem. Eu duvido. Porque o Florentino Pérez falar também... Se eu falar também, eu quero que um time pague aqui pelo... Um time não, uma rádio pague 100 mil reais por mês pro nosso programa entrar na rádio lá. Eu posso falar o quanto quiser, mas daí a rádio pagar, eu quero ver também, né? Da boca pra fora. Qualquer um fala o que quiser, exatamente. Eu quero ver o PSG pagar assim 1 bilhão de euros. Aí que são elas. Salvador, muito obrigado, Salvador Rangel, pela operação. Salvador que é bom pra Dedéu, muito mais que bom pra Dedéu, o operador Salvador Rangel nessa sexta-feira. Muito boa noite, Salvador. E
É isso aí. Segunda estamos de volta, Salvador. Falou, boa noite, David, e até a próxima semana e bom final de semana pra todos. Aproveite, Salvador. Aproveite amanhã o sábado. Se der, vê o jogo do Fluminense. Se não, vai curtir também, que você é bom pra Dedéu. Rodrigo, valeu pela presença. Nesse formato aí, só nós dois deu certo, hein? Valeu, David. Deu muito certo, porque a gente também estourou o tempo, né? Aí, quase 1h30 de programa, 1h23, brincadeira. Nem com o Lucas teve um programa tão longo assim, apesar de não ter tanta coisa pra falar no só programa, né? Então, muito bem, galera, muito bem, ouvir internautas do YouTube e também, claro, da nossa página do Facebook, facebook.com/antenados na jogada. Até desligou ali, mas na verdade foi só o descanso de tela. A gente vai ficando por aqui, são exatamente agora 8h35, que não interessa nada porque o programa é gravado, mas temos 1h23 de programa, então a gente vai e volta na segunda-feira. Se o Rodrigo puder voltar, melhor ainda, porque a presença dele realmente enriquece o nosso programa. Então aproveite o fim de semana nessa sexta-feira e torça para os seus times do coração, é claro. Torça pelos cariocas de um modo geral. Valeu? Um abraço aqui no programa dos Antenados na Jogada. Nós torcemos sem parar. Valeu, tchau, tchau e bom fim de semana. Bom fim de semana, galera. Anyone, a lone fool out in the sun.